Olá, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no primeiro trimestre de 2021. Esta é a lição de número 4, cujo tema é José, um líder piedoso e temente a Deus. Nesta série que nós estamos estudando, nós estamos vendo as características, desses homens e mulheres de Deus, e vamos buscar trazer essas características para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Antes de nós darmos início à lição, vamos fazer a nossa oração. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós viemos à tua santa presença em oração, fazemos confissão a ti, meu Deus, dos nossos erros, das nossas falhas e dos nossos pecados. Nos arrependemos e clamamos, Pai, pelo sangue de Jesus e pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados, nos limpa, nos lava, nos purifica, nos cura e nos conduza pelo teu Santo Espírito a essa lição da nossa Escola Bíblica Dominical que nós vamos ter. Lição de número 4, cujo tema é José, um líder piedoso e temente a Deus. Ensina-nos, meu Pai, a sermos como José, a trazer, Senhor, essas características para a nossa vida cristã, para o nosso dia a dia. Desde agora nós te agradecemos, no nome santo, bendito e glorioso do Senhor Jesus. Amém. Os objetivos gerais da lição. Após essa aula, deveremos estar aptos a distinguir os termos caráter e reputação, aplicar os princípios morais de José à nossa vida e aspirar por uma vida íntegra. O texto base dessa lição está em Provérbios capítulo 16, versículo 17, que diz assim: o alto caminho dos retos é desviar-se do mal, e o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Então, já no texto base, nós temos aí uma pequena nuance, uma pequena visão de como era a vida de José e de como José buscava levar a sua vida, não é? Ele diz no texto base de Provérbios 16, o alto caminho dos retos é desviar-se do mal. Você vai ver, lendo a respeito da vida de José, que ele era um homem que se desviava do mal. Então, esse é um segredo espiritual. Não pense você que, de repente, você encarando o mal pela frente, você encarando as ciladas que muitas das vezes Satanás prepara diante das pessoas, você simplesmente encarando isso de frente, você vai ser vitorioso. Você tem que se encher da unção do Senhor e buscar se desviar do mal. Esse é o caminho, o alto caminho dos retos, não é? E o que guarda o seu caminho preserva a sua alma, vai se preservar. Se você se guardar, se você se proteger, se você se desviar do mal, você vai estar guardando a sua alma, preservando a sua alma do mal. Amém? A verdade prática dessa lição é: os passos de um homem bom são guiados pelo Senhor e a sua retidão será retribuída com bênçãos e prosperidade. É exatamente o que aconteceu na vida de José. Teve seus passos guiados sempre por Deus, não obstante a qualquer luta que ele eventualmente tenha passado na sua vida, e passou por diversas, passou por várias, não é? Mas de todas as suas dificuldades, o Senhor o livrou, né? Os seus passos eram guiados pelo Senhor e a sua retidão retribuída com bênçãos e prosperidade. Querido, você quer ser abençoado por Deus? Então,
procure andar de uma forma reta perante o Senhor, de uma forma correta, temente a Deus. Amém? Em nome de Jesus. Logo em seguida aí você vai ter as leituras diárias de segunda até sábado, com textos bíblicos relevantes, né, relativos a esse tema que nós estamos estudando. A leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 39, primeiro do versículo 7 até o 9 e depois o capítulo 45, versículos 4 e 5. Gênesis 39, a partir do verso 7, a palavra diz assim: E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, eu faria esse tamanho mal e pecaria contra Deus? Gênesis 45. Disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora não vos entristeçais e nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Nós temos aí dois tempos da vida de José. O primeiro, ele estava em casa de Potifar e ele era mordomo geral daquela casa. Deus tinha dado a ele graça aos olhos de Potifar e Potifar o levantou como mordomo geral dentro daquela casa. E ele foi induzido pela própria mulher de Potifar a pecar contra o Senhor. E ele resistiu. Olha o que nós lemos no início da lição: guardar os seus caminhos diante do Senhor, a sua retidão, não é? A sua santidade. Muitas das vezes, ou todos os dias praticamente, o diabo traz pratos de lentilha diante de você para tentar te atrair e para fazer com que você saia da presença do Senhor. José, para nós, é um exemplo. Ele tem uma característica que nós devemos buscar para a nossa vida: resistir ao mal, resistir aos convites da carne. E José resistiu. E se você vê ao longo da vida de José, o posto ao qual José chegou. Por quê? Porque o Senhor o colocou lá, uma vez que ele tinha mostrado através das suas atitudes diante de Deus, que ele era reto perante o Senhor. Então, se nós quisermos, querido, ter a nossa vida abençoada por Deus, se nós quisermos realmente ter um nível de relacionamento com o Senhor e que nós consigamos obter da parte de Deus as suas graças, as suas bênçãos, nós também devemos trazer para a nossa vida essa característica que havia na vida de José: santidade perante o Senhor. Ah, mas não tem ninguém olhando. Deus está olhando, Deus sabe todas as coisas. Os olhos do Senhor estão sobre a face da terra, diz a palavra de Deus. Então, querido, guarda a sua vida, guarda a sua integridade perante o Senhor e o Senhor vai te exaltar na hora certa. O segundo texto de Gênesis 45 foi justamente quando os irmãos de José o encontraram no Egito já como governador geral. Eles o haviam vendido como escravo para o Egito, não é? E Deus o exaltou sobremaneira. Da condição de escravo, Deus o colocou como governador geral. E aí José diz: olha, não vos entristeçais, não fiquem envergonhados agora pelo fato de vocês terem me vendido para cá como escravo. Por quê? Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Então, olha, José está demonstrando aí uma qualidade que deve haver na vida do cristão. Que qualidade? Misericórdia, perdão, não é? Então, às vezes a pessoa sofre uma situação, uma circunstância de traição, e quando ela tem uma oportunidade, não é? Ela já tenta logo revidar aquilo. A palavra do Senhor nos ensina hoje que nós devemos buscar agir e devemos buscar para a nossa vida
essa característica da vida de José, não é? Ser misericordioso e agir com perdão sobre essas pessoas em nome de Jesus. Amém? Interagindo entre nós, qual seria o elemento da vida de José que é mais destacado atualmente? Certamente seriam os sonhos. Fala-se muito dos sonhos de José e da capacidade que temos de realizar os nossos projetos. Porém, para que esses sonhos se concretizassem, José passou por várias circunstâncias desfavoráveis. Quem estaria disposto a passar pelas mesmas agruras? José venceu porque foi íntegro e temente a Deus. Vamos aclamar os sonhos de José, mas não nos esqueçamos de buscar a mesma integridade. Foi o que nós dissemos há pouco, não é? Apesar de tudo aquilo que José passou, de todo o sofrimento, de ter sido vendido pelos seus próprios irmãos como escravo ao Egito, no entanto, ele se manteve íntegro diante de Deus. Ele não pecou, ele não revidou, ele não traiu a confiança de Deus. Pelo contrário, ele continuava firme, temente a Deus e colocava todos os seus caminhos nas mãos daquele que era poderoso o suficiente para alterar, não é, aquele curso que a sua vida aparentemente estava tomando. Né? Uma pessoa poderia se desesperar: estou sendo vendido como escravo, estou sofrendo agora, vou ser escravo no Egito, mas todas as circunstâncias da sua vida ele entregou nas mãos do Senhor. E isso é lição para nós. Isso é característica que nós devemos trazer para a nossa vida em nome de Jesus. Vamos ver um pouquinho a respeito do contexto da vida de José. Primeiro, no tópico 1, nós vamos ver o contexto familiar. Jacó, um pai perspicaz, não é? Um pai observador, que tinha percepção da sua família. José é descendente de um clã de patriarcas, escolhido por Deus para iniciar a linhagem piedosa da qual nasceria o Messias. Jacó, seu pai, foi o terceiro da linha sucessória. O seu amor por Raquel e a vida dissoluta dos seus outros filhos motivaram-no a amar mais a José. Assim, Jacó acabou incitando nos irmãos de José o ciúme e a ira. Para piorar a situação, o patriarca deu a José uma túnica especial e colocou-o como vigia dos seus irmãos. Então, o primeiro tópico que a gente vê é a respeito de Jacó, seu pai. Era um homem perspicaz, era um homem que tinha uma percepção de quem eram os seus filhos, de quem era a sua esposa ou as suas esposas, não é? Naquele tempo, se podia ter mais de uma esposa, e amava profundamente a Raquel, que era justamente mãe de José, não é? Os seus filhos, os seus demais filhos, eram pessoas que viviam uma vida dissoluta, não é? E Jacó percebia isso, Jacó sabia exatamente quem eram seus filhos, Jacó sabia quem eram suas esposas, e o seu amor por Raquel fez com que ele observasse mais a vida de José, que ele tivesse olhos sobre a vida de José e sobre a vida de Benjamim. E com relação aos seus outros filhos, ele sabia que eles viviam esse ritmo de vida dissoluta. Portanto, ele, Jacó, tinha uma visão, não é, especial sobre a vida de José. 2. O caráter dos irmãos de José. José era o 11º filho de Jacó e o primeiro filho de Raquel. E Benjamim era o mais jovem de todos. Rubens, o primogênito, era instável, imoral e intempestível. Simeão e Levi eram violentos, cruéis e vingativos. Porém, uma coisa os irmãos todos tinham em comum: todos invejavam a José e procuravam uma ocasião para matá-lo. Então você vê, olha como era o caráter dos irmãos de José. Às vezes, as pessoas têm, dentro das suas próprias famílias, pessoas problemáticas. E muitas das vezes lançam sobre esses familiares a culpa por algum tipo de desvio moral que elas possam ter ao longo da sua vida. Se você analisar a família de José, e se José fosse, não é, basear o curso da sua vida
de acordo com a vida dos seus irmãos, José também não teria saído boa coisa. Mas ele tinha, acima de todas as coisas, o seu relacionamento com Deus. A importância que ele dava era no seu relacionamento com Deus. Então, ele tinha irmãos que eram instáveis, imorais, intempestivos, violentos, cruéis, vingativos, briguentos, pessoas que não respeitavam pai e mãe, não respeitavam o próximo, pessoas que realmente levavam um ritmo de vida contrário à vontade de Deus. Mas José não se deixou influenciar por nenhum deles. No entanto, ele se manteve firme, se manteve santo e íntegro na presença do Senhor. Característica que nós devemos buscar para a nossa vida também. Síntese do tópico 1. A família de José estava longe de ser a família ideal. Havia rixas entre as mulheres de Jacó, invejas, homicídios, impurezas entre os filhos do patriarca. Amém? Aleluia. Tópico 2. A consolidação do caráter de José. 1. Integridade na casa dos pais. A família de Jacó passou por diversas crises. Rixa entre as irmãs Leia e Raquel, que eram as esposas de Jacó, injustiças e intrigas financeiras, propensão à idolatria, traição, violência, imoralidade, invejas. E diante desse contexto, que tipo de caráter José poderia ter? Entretanto, ele é um exemplo de que é possível, com a graça divina, manter-se puro e íntegro, mesmo convivendo com pessoas de comportamento reprovável. É o que nós dissemos agora há pouco. Não obstante aquele meio no qual José cresceu, ele se manteve íntegro na presença do Senhor. Quando nós queremos, irmãos, olha, não tem o que o diabo venha a querer usar para nos afastar do Senhor. Porque tudo o quanto for convite da parte da carne, convite da parte de Satanás, nós simplesmente rechaçamos, nós simplesmente dizemos não e nós preferimos, não é? A nossa integridade diante do Senhor. É como eu disse da outra vez, se o diabo te mostrar ou tentar te atrair com um prato de lentilha, diga a ele não, né? Um belo e sonoro não. Por quê? Porque Deus tem preparado para você um banquete diante dos seus inimigos e você vai poder se assentar à mesa do rei e vai poder glorificar o seu Senhor ao longo de toda a eternidade. Portanto, a integridade de José foi mantida na casa dos seus pais, onde todo tipo de comportamento errado se manifestava, no entanto, ele se manteve íntegro na presença do Senhor. 2. Resistindo à tentação na casa de Potifar. Os irmãos de José fizeram com que ele passasse por muitas adversidades. Fora jogado numa cisterna vazia em Dota, vendido como escravo aos ismaelitas e vendido a Potifar, comandante da guarda real egípcia. Vejamos como José se comportou diante das provações. Um empregado humilde e abnegado. José era servo, superintendente de Potifar. A Bíblia não diz por quanto tempo ele exerceu essa função, mas afirma que Potifar sabia que o Senhor estava com ele e o fazia prosperar em tudo. Apesar de ser o agente da prosperidade de Potifar, José não tirou proveito disso, ao contrário, permaneceu humilde e abnegado. Então, ele, mesmo sabendo e tendo consciência de que Deus era com ele, no entanto, ele não tirou vantagem disso. Ele se mantinha humilde e abnegado ao seu trabalho como servo ali dentro da casa de Potifar. B. Um servo piedoso e temente a Deus. A integridade e a piedade de José o identificavam como homem de Deus. Ele era jovem e belo. Certa ocasião, a mulher de Potifar o importunou para que se deitasse com ela. Porém, fortalecido pela graça e o temor do Senhor, José resistiu às investidas do diabo. Ele não transigiu com o pecado, mas, diante do mal, recuou com determinação e sabedoria. Ali ficaram consignadas a pureza e a santidade do seu caráter. Então, irmãos, a lição nos diz aqui, porém, fortalecido pela graça e pelo temor do Senhor. É um segredo espiritual. Graça
é um favor imerecido da parte do nosso Deus. O temor ao Senhor é algo que nós devemos buscar. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se nós estamos diante de um convite do mal, lembre-se do temor ao Senhor. Tema ao Senhor e se desvie do mal. Quando você enxergar o mal te convidando, tema ao Senhor. Lembre-se do temor do Senhor. É o que aconteceu na vida de José. José poderia simplesmente ter cedido àquela tentação e àquele convite de Satanás. No entanto, porque ele trazia no seu interior o temor do Senhor, ele se desviou do mal. E essa é uma situação que acontece na vida de uma pessoa inteligente, de uma pessoa que enxerga as coisas com os olhos espirituais, de uma pessoa que sabe discernir o que é bom e o que é ruim, de uma pessoa que realmente teme a Deus e, por consequência desse temor, lá na frente, José iria experimentar um crescimento da parte do Senhor e iria ser honrado por Deus. Assim todos nós, quando nós estivermos diante de uma circunstância, de uma situação que pode nos levar a um pecado, mas se nós resistirmos àquilo e pelo temor do Senhor nós dissermos não ao convite do diabo, certamente a nossa recompensa virá, certamente o nosso galardão virá da parte do Senhor. Amém? 3. No cárcere interpretando sonhos. Acusado injustamente, José foi preso por seu próprio senhor. Na cadeia não demorou para que conquistasse a confiança do carcereiro-chefe. Este o colocou como responsável por todos os encarcerados, inclusive pelos 2 eunucos de Faraó presos por transgredirem as suas ordens. Ambos, copeiro e padeiro, tiveram um sonho. E José, por providência divina, deu-lhes a interpretação. E isso nos mostra que quando se tem um caráter puro e íntegro, é possível continuar à disposição de Deus, mesmo nas circunstâncias adversas. Irmãos, você veja bem, a vida de José foi tão atribulada, nessa situação aí, depois que ele resistiu, não é, ao convite da mulher de Potifar, foi lançado no cárcere. Então ele poderia simplesmente falar, olha, mas aonde é que está Deus, né? Que está permitindo que eu viva essas situações? Onde é que está Deus que não age na minha vida? Que eu tento ser íntegro na presença do Senhor e como recompensa eu ganho a cadeia, né? José poderia se questionar, ele poderia perguntar, e muitos de nós, infelizmente, quando nós encaramos, né, os problemas da vida e buscamos agir com santidade, às vezes nós colhemos na frente outro dissabor, né? Por quê? Porque é como Sadraque, Mesaque e Abednego ali na fornalha de fogo ardente, né? Então, você vai se dobrar diante da minha imagem? Não. Então vou aumentar a fogueira 7 vezes mais. E eu quero ver se você vai ou não vai se dobrar diante da minha imagem de escultura, dizia o rei naquela ocasião. Então a vida, às vezes, ela testa realmente a sua fidelidade diante do Senhor até um limite que você julga insuportável. Mas Deus está com você em todos os momentos, querido. Deus estava com José em todos os momentos. E você vê que mesmo como prisioneiro, né, a Bíblia diz aqui que ele não demorou para que conquistasse a confiança do carcereiro-chefe. José, em qualquer circunstância que ele estava, Deus dava graça a ele diante dos homens, diante das autoridades, e em todos os momentos Deus guardou a vida de José. Nenhum mal aconteceu a ele, não obstante a todas as lutas que ele passou. Amém? Glória a Deus. 4. No palácio aconselhando os poderosos. Ao interpretar o sonho de Faraó, José poderia engrandecer-se, mas não o fez. Ele era humilde e soube esperar o tempo de Deus. A confiança no Senhor e o seu alto domínio estavam sendo provados. Uma pessoa impaciente pediria ao rei a liberdade, um cargo público ou algum outro tipo de benesse. Entretanto, José foi longânimo e Deus moveu o coração de Faraó para nomeá-lo como governador-geral do Egito. Diante de oportunidades atraentes e promissoras, evitemos tomar decisões precipitadas dando lugar às emoções. O melhor que temos a fazer é confiar integralmente na vontade soberana do Senhor. Então você vê que
Quando José interpretou o sonho de Faraó, ele poderia se engrandecer. Não é? Certamente Faraó ofereceu a ele alguma benesse. Ele poderia dizer, olha, eu quero a minha liberdade, ou eu quero algum cargo público aqui dentro do governo, ou eu quero alguma coisa. Mas ele permaneceu esperando no Senhor, não é? José, ele foi longânimo, e Deus, a partir do momento que ele foi longânimo, Deus moveu o coração de Faraó, e Faraó chegou a nomeá-lo como governador geral do Egito. Às vezes, diante de alguma oportunidade, nós tendemos, não é, a tomar decisões precipitadas, mas devemos buscar do Senhor essa característica da vida de José para nós: longanimidade, paciência. Assim como a semana passada nós vimos na vida de Esther, vamos buscar ter essa paciência e no momento exato Deus vai agir na nossa vida. Amém? 5. Diante dos seus irmãos no reencontro. O reencontro de José com seus irmãos se deu na época em que ele já era governador do Egito. Para um homem sem o temor de Deus, esse seria o momento ideal para destilar o ódio, as mágoas e tristeza. Todavia, com a graça de Deus e o poder do Espírito Santo, José rechaçou também esses sentimentos negativos, interpretando as lutas sofridas como parte do plano de Deus para a sua vida, e assim perdoou os seus irmãos. O Senhor Jesus nos ensina a amar os nossos inimigos. Outra característica, veja bem, quando os irmãos de José desceram ao Egito em busca de alimentos, José já era o governador geral daquele império, governador geral do Egito, somente ele, somente abaixo de Faraó, não é? Para qualquer homem sem o temor de Deus, para qualquer pessoa, para qualquer ser humano, esse seria o momento ideal para que ele viesse a se vingar dos seus irmãos, não é? Muitas das vezes nós somos induzidos a esse tipo de comportamento, não é? Sofremos algum revés na vida, sofremos uma traição, uma circunstância, e quando nós temos a oportunidade de revidar, ao invés de muitas das vezes nós concentrarmos, né, o nosso pensamento no Senhor e buscarmos, né, essa característica que havia na vida de José, que é a misericórdia, o perdão, o amor, às vezes somos induzidos à vingança. Mas a palavra do Senhor nos ensina hoje que nós devemos usar esse momento exatamente para que Deus seja glorificado na nossa vida. Rechaçar todo sentimento de ódio, todo sentimento de mágoa, todo sentimento de tristeza e todo sentimento de vingança em nome de Jesus. Aleluia. Síntese do tópico 2. José convivera com os maus hábitos dos seus irmãos e com as rixas entre as esposas do seu pai. Porém, manteve-se ilibado na casa dos seus pais e durante todo o tempo em que viveu no Egito. Conclusão. Em sua segunda carta, no capítulo 1, versículos de 5 a 7, o apóstolo Pedro nos instrui acerca do caráter cristão. Ele diz: acrescentai à vossa fé a virtude a ciência a temperança a paciência a piedade e a piedade o amor fraternal. Ao amor fraternal, a caridade ou o amor. Aqui, o apóstolo nos ensina a sermos virtuosos, piedosos e bons. Isso é caráter. Coloquemo-nos, pois, diante de Deus para que nos transforme e nos molde segundo a sua santa vontade. Então, você vê que o apóstolo Pedro, ele vai falando aí passo a passo, né, a respeito do caráter cristão. Como deve ser o caráter cristão? E é um caráter semelhante ao caráter de José, não é? Amor acima de tudo, misericórdia, perdão, paciência, longanimidade, virtudes que nós devemos buscar para a nossa vida. E acima de tudo, santidade e temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e nós devemos realmente buscá-lo para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Logo a seguir aí você vai ter os exercícios para refletirmos com aquele joguinho de perguntas e respostas para que você medite a respeito desse assunto relevante que nós tratamos nessa lição de número 4, cujo tema é José, um líder piedoso e temente a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor.
Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por essa lição de número 4 da nossa Escola Bíblica Dominical e pedimos a Ti, Pai, que o Senhor nos conduza em triunfo, Senhor, na aquisição, Senhor, dessa característica da vida de José para nós, para a nossa vida pessoal. Nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Queridos, em nome de Jesus, então mantenha-se em oração, busque a Deus. Olha, leia novamente essa lição em casa, reflita, examine as Escrituras, leia sobre a vida de José e lá no Gênesis você realmente vai ter muita coisa que aprender com a vida desse homem de Deus. E olha, busque trazer para você, para a sua casa, para a sua vida pessoal, essas características que haviam em José, né? Acima de tudo, o temor do Senhor. Quando nós temos o temor do Senhor no nosso coração, nós nos desviamos do mal. E essa era uma das maiores características na vida de José, se desviar do mal, guardar no seu coração, né, o temor ao Senhor, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Não importa se você estiver passando por uma tempestade, Deus está ali guardando a sua vida. Continue firme, íntegro na presença de Deus e Ele vai te exaltar no momento certo. Amém? Glória a Deus. Erga suas mãos aonde você estiver. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, as ricas e maravilhosas consolações do Santo Espírito da promessa sejam agora e para sempre sobre você e sobre a sua casa. Eu te abençoo para que você viva um tempo aonde você vai ter o temor do Senhor guardado no seu coração. Um tempo onde você vai experimentar da graça, da proteção de Deus. Um tempo onde você vai experimentar um crescimento no conhecimento do Senhor. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém? Glória a Deus, valeu demais, meu irmão, minha irmã. Olha, Deus seja louvado na nossa vida, Deus seja louvado, né, a partir do momento que nós apresentarmos diante do Senhor essas características que haviam na vida de José, também nas nossas vidas. Amém? Semana que vem eu te aguardo com mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe e até lá, em nome de Jesus.